Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui hoje. Eu antes quero agradecer ao Conselho Nacional da OAB pela oportunidade de moderar um painel tão privilegiado, pois contamos com expositores ilustres e vamos discutir um tema muito relevante, que é o papel da sociedade civil no combate à pandemia do Covid-19. O fato é que essa pandemia chegou aqui no Brasil num momento particularmente complicado deste país. Uma profunda crise econômica e social, um elevado nível de desemprego, e tudo isso agravado por uma fase política também bastante complicada. A pandemia atingiu a todos indistintamente, mas, lamentavelmente, tem afetado com mais força as populações mais pobres, mais vulneráveis. As vísceras da profunda desigualdade social de nosso país estão ficando cada vez mais expostas, aqui entre nós e para o mundo todo. Assim como também tem ficado cada vez mais exposto o descaso, a omissão de muitas autoridades no enfrentamento dessa realidade. Todavia, um sopro de alento vem justamente pela solidariedade manifestada desde o início pela nossa sociedade civil, que vem se mobilizando para aliviar o sofrimento e socorrer os mais necessitados. E também pela atuação, pelo esforço redobrado das inúmeras centenas de organizações da sociedade civil, sim, essas mesmas organizações que têm sido tão desprestigiadas, tão desvalorizadas pelo atual governo. Mas elas têm dado um exemplo maravilhoso. Eu tenho muita honra porque venho de uma delas, que é o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que presido, o Conselho Diretor, e o IDEC tem feito um esforço redobrado para atuar além do seu papel, tanto disponibilizando informações, fazendo lives temáticas em diferentes assuntos importantes relacionados às dificuldades dos consumidores e decorrentes da pandemia, mas também, mais do que isso, temos atuado fortemente para enfrentar inúmeros retrocessos que vêm acontecendo em propostas contidas em medidas do governo, bem como em projetos de lei, em medidas provisórias que tramitam no Congresso Nacional. E mais do que isso, juntamente muitas organizações sociais, inclusive com a OAB, lançamos um alerta às autoridades governamentais sobre a responsabilidade que elas têm em relação às mortes que poderiam ter sido evitadas pela Covid-19. O site do Alerta, inclusive, entrou hoje no ar, eu convido a todos que conheçam, é alerta.org.br. E ainda nos juntamos a dezenas de organizações da sociedade civil para lutar conjuntamente pela vida e pela democracia. Então, esse, com certeza, é um pequeno exemplo, o exemplo do IDEC, é um pequeno entre centenas de outros que vêm nessa mesma direção. E hoje nós temos aqui 3 expositores maravilhosos que adicionarão certamente outros exemplos e que enriquecerão a análise desse tema que foi proposto pela OAB. Nós combinamos entre nós que isso foi uma combinação prévia, que cada um usaria em torno de 10 a 12 minutos inicialmente para uma primeira fala. Assim, nós teríamos
um tempo disponível para que cada um pudesse comentar, né, ao final, o que o outro apresentou, enfim, a gente pode aproveitar a riqueza dessas exposições. E passo imediatamente a fala à nossa primeira expositora, que é a Chuia Leme, especialista em advocacy, mestre em saúde materno-infantil e nutrição. Chuia tem mais de 20 anos de experiência na promoção de políticas de saúde públicas efetivas, na criação de redes e grupos dinâmicos voltados ao desenvolvimento de campanhas estratégicas e abrangentes que orientam, a agenda política e o debate público. Possui experiência em diversos setores, inclusive setores governamentais, setores sem fins lucrativos e filantrópicos. Chuia, é uma honra ter você aqui hoje conosco, nesse debate no Brasil. Você conhece muito da nossa realidade, está com a palavra. Great. Thank you so much. Ótimo. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos os organizadores, à OAB, pelo convite a estar aqui. Muito obrigado, doutora Marilena Lazzarini, por essa apresentação e pela contextualização. É ótimo estar aqui com os senhores. Como já dissemos, trata-se de uma conjuntura muito importante para as autoridades de saúde pública. A Covid-19 reflete aí uma série de fraquezas que nós temos nos nossos sistemas e também uma série de vieses que fazem parte desses sistemas e que acabam favorecendo algumas populações em detrimento de outras. Então, o local onde vivemos, a nossa renda, a cor da pele, o gênero, são todos variáveis que acabam tendo um impacto no resultado final. E por isso, milhões e milhões de pessoas agora correm risco de morrer por causas previsíveis e preventíveis também, que não precisavam morrer. E o papel da sociedade agora, durante a pandemia, é mais ou menos o mesmo nos dois contextos. Agora, enquanto sociedade civil, nós agora temos um papel ainda mais urgente a desempenhar. No contexto da saúde pública, a sociedade civil tem a sua função, tem a sua responsabilidade para enquadrar os temas mais importantes do momento para a população, informar também os formadores de políticas, os consumidores, de uma forma compreensível, de uma forma clara, transparente, falando sempre a verdade e de forma embasada por evidências para aqueles que tomam as decisões, dando voz às pessoas que de outra maneira não teriam suas vozes ouvidas, populações vulneráveis, pessoas que não têm acesso a oportunidades e também não têm acesso às pessoas que estão no poder e tomam essas decisões. Esse papel da sociedade civil também é muito importante para garantir que o interesse público venha em primeiro lugar, ou seja, todas as decisões de saúde devem levar isso em consideração. Lógico, isso é de importância sumária agora, nesse contexto em que nos encontramos com a pandemia da Covid-19. Então, o que a sociedade civil pode fazer? Quais são os melhores mecanismos para seguirmos em frente nessa perspectiva? Do ponto de vista histórico, eu acho que as mensagens, os movimentos mais efetivos da sociedade civil são aqueles que fazem uma série de coisas. Primeiro, expõem o drama e a importância daquilo que está acontecendo, ilustram aquilo de forma clara para a população, conscientizando-na. Não é uma questão apenas de dizer, olha, aqui tem um problema. Não, você tem que identificar também a origem desse problema, o motivo que causou o problema. A partir daí, é necessário encontrar uma solução, fazer uma série de soluções e decidir o que a gente deve fazer, o que os decisores políticos podem fazer e devem fazer para mudar a situação. A sociedade civil já conseguiu fazer isso em vários outros casos, em termos de saúde pública nos últimos anos. Eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos, e em seguida a gente também pode falar do que podemos fazer agora, na crise atual. Do ponto de vista da saúde pública, sabemos que há várias pessoas, defensores da saúde pública, principalmente aqui no Brasil e na América Latina como um todo, que promovem políticas alimentares saudáveis. Por quê? Porque a saúde da sociedade como um todo vem caindo, vem piorando. A gente está cada vez mais consumindo produtos ultraprocessados.
altamente industrializados, e a gente acredita que todas as pessoas devem ter acesso às melhores opções, mais nutritivas e mais saudáveis. Existe um movimento da sociedade civil que está trazendo luz a esse problema e está tentando encontrar soluções. Um exemplo recente é do México. Há 10 anos, o México tinha um problema muito sério de sobrepeso, obesidade e diabetes. Era uma das principais causas de morte. 7 de cada 10 mexicanos tinham sobrepeso ou obesidade, uma de cada 3 crianças. O que a sociedade civil fez, então? Conscientizou o público sobre o problema. Disse, olha, a diabetes é realmente a principal causa de doença e de morte que podia ser prevenida. O que foi, então, o motivo? Bom, eles identificaram que eram os refrigerantes. Então, iniciaram uma campanha junto com os decisores políticos, junto com a sociedade, e realmente ganhou inércia nessa campanha, né? Porque as pessoas se questionavam, nossa, a campanha está dizendo que é o equivalente a 12 colheres de sopa de açúcar num copo de refrigerante. Muitas vezes, os pais não sabiam como aquele produto poderia ser nocivo à saúde dos seus filhos. E, com essa campanha, se conscientizaram e também a sua campanha incluiu uma série de soluções e passos, incluindo, por exemplo, um imposto incidente em nível nacional em 2013 sobre os refrigerantes e bebidas doces, visando reduzir o consumo dessas bebidas e também melhorar a saúde pública em consequência. Além disso, visava também usar os proventos desses impostos para adotar outras medidas, por exemplo, a instalação de bebedouros nas escolas, aumentar a acessibilidade à água potável para mais e mais pessoas. Então, esse é um dos exemplos de conscientização por parte da sociedade civil acerca de um determinado problema e também a propositura de determinadas soluções, tanto para a sociedade civil e também para os decisores políticos poderem proteger a saúde da população. A gente vê isso acontecendo também aqui no Brasil. Existe uma campanha aí de alterar os pacotes, as embalagens das comidas e alimentos que consumem, para as pessoas se conscientizarem daquilo que estão consumindo. Basicamente, a campanha é a seguinte: as pessoas devem estar cientes daquilo que consumem, precisam que as informações estejam ali claras na embalagem. Então, é mais um exemplo onde a conscientização se deu tanto na sociedade civil quanto entre os decisores políticos. Outro exemplo vem da indústria do tabaco. Todos nós aqui sabemos que fumar mata. Todo mundo sabe que fumar faz mal, mas nem sempre foi assim. As pessoas também não sabiam que fumaça de segunda mão também era nociva à saúde. Então, nesse caso, mais uma vez, a conscientização partiu da sociedade civil, falaram dos males do fumo e também propôs uma série de medidas, como, por exemplo, a proibição de fumar em locais fechados, em locais públicos, etc. No Brasil, como vocês já sabem, em 2011, adotou medidas e se tornou o maior país a banir o fumo de forma ampla. Então, parabéns para o Brasil. Ele está sempre na liderança aí nessa questão da saúde pública. Então, são alguns exemplos de um papel de liderança da sociedade civil na conscientização e também na responsabilização de seus líderes em relação a esses problemas, para que os atores políticos cumpram os compromissos que fizeram de proteger a população. Agora, em tempos de Covid, esse tipo de movimento ganha ainda mais importância. Nós sabemos que a Covid trouxe à tona grandes desigualdades, não somente aqui, mas também no mundo inteiro. Eu sou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil são os dois países com o maior número de mortes relacionadas à Covid. E por que isso acontece? Por que dois países tão fortes, tão poderosos, estão tendo tanta dificuldade em conter a propagação desse vírus? A sociedade civil, como a doutora Marilena já disse, está tomando medidas para conscientizar o país inteiro. Isso também está acontecendo um pouco lá nos Estados Unidos, a partir de organizações da sociedade civil americanas, para que as pessoas entendam que esse tipo de coisa não é aceitável, não é ok. A ideia é deixar claro qual é o problema, quem é responsável e quais são as soluções disponíveis. Nesse caso, nós sabemos qual é o problema,
mas os governantes eleitos para proteger a vida dos cidadãos simplesmente não estão cumprindo esse compromisso, essa responsabilidade. O Brasil e os Estados Unidos têm semelhanças nesse sentido. Os líderes não só não reconhecem a seriedade do problema, como também muitas vezes refutam evidências científicas de medida de saúde pública que já foram comprovadas. Em muitos casos, acabam diminuindo a importância do vírus e se movimentando em outras direções, medidas secundárias. É o que a gente chama de fundamentar as decisões na política e não na ciência. Agora, a ciência tem um papel muito importante porque ajuda a ilustrar para a população o que está acontecendo e também responsabilizar os líderes, o governo, para que eles se vejam pressionados a cumprir seus compromissos com a população. Não só compromissos, mas também a comunicação. É importante que haja um fluxo de comunicação muito claro entre a população e os governantes, para que a população saiba o que fazer. Por exemplo, usar máscara, lavar as mãos, distanciamento social, são alguns exemplos. Mas também outras medidas, por exemplo, maior coordenação entre os governos da esfera federal e subnacionais. Isso é muito importante. É importante não ignorar, muito pelo contrário, priorizar os setores marginalizados, vulneráveis do país. Os mais pobres, aquelas pessoas que já tinham maior vulnerabilidade e estão ainda mais vulneráveis ao vírus. Por exemplo, os idosos, a população moradora de rua. Esses grupos exigem uma série de medidas protetivas especiais, uma atenção especial. E quando há um vácuo por parte da liderança, é aí que a sociedade dá o passo à frente e acaba desempenhando essa função de alertar a população e também os decisores políticos sobre o problema, mobilizando as pessoas e as organizações em prol de um objetivo específico. Vou parar por aqui. Eu quero agora ouvir o que tem a dizer os demais palestrantes. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e teremos a oportunidade de conversar um pouco mais à frente. Precisa no tempo, muito obrigada. Eu passo em seguida a Rosângela Lunardelli Cavalazzi, uma grande advogada, mestre e doutora em Direito, pós-doutora em Direito Urbanístico pela Universidade de Paris 8, pesquisadora do CNPq, cientista do Estado pela FAPERJ, membro efetivo do Instituto de Arquitetos do Brasil Nacional, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E, com muita honra, eu tenho a dizer que ela também é membro do Conselho Consultivo do IDEC e diretora do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Política do Consumidor. Doutora Rosângela está com a palavra. Retomo a palavra e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento que tenho a honra de participar, primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da OAB, e nessa mesa, com a alegria de compartilhar o debate com os amigos, de luta em defesa dos vulneráveis, da democracia, doutor Walter Moura e doutora Marilene Lazzarini, e com novos amigos, doutora Shuya Lani. Apresentarei algumas reflexões sobre o papel da sociedade civil no combate à pandemia, e essas reflexões estão situadas na cidade Stander, que é a cidade que é regida pelo mercado, que está em pandemia. E vou fazer um contraponto com a cidade que emerge, a cidade que estava invisível e que mantém a solidariedade social, e é onde nós vamos encontrar as favelas, que ganham agora grande visibilidade. Apresentarei também algumas ações da sociedade civil no combate ao agravamento das condições e relações de vulnerabilidade, com a ampliação da desigualdade, e pensando nos conceitos de sociedade civil e dos intelectuais orgânicos e em Gramsci. Considero que os advogados e professores constituem
instituem, melhor dizendo, esse lugar, essa função do intelectual orgânico. E, nessa perspectiva, inicio falando da cidade em pandemia, que se contrapõe à cidade invisível que emerge. A pandemia não foi inventada e não inventou agora toda essa gama e esse território de retrocesso dos direitos sociais. Esses retrocessos dos direitos sociais no Brasil eles já estavam pautados e cristalizados pela política neoliberal e suas medidas de austeridade. Então, a cidade, que constitui uma rede simbólica, um lugar de reconhecimento da pluralidade, ela se vê em pandemia, mas com aceleração, é óbvio, de todas as dinâmicas, e essa cidade, que é uma cidade standard, ela é uma cidade que se identifica como uma cidade onde predomina a desigualdade. E a sintonia das políticas públicas não é com o homem, e sim com a lógica do mercado. Por isso que essa sociedade do mercado ela tem um caminho que abandona a solidariedade, abandona a ética como um processo e, portanto, também abandona a política. Essa é a minha questão principal. Nessa perspectiva, que o tempo da pandemia nós observamos a aceleração das desigualdades, a falácia do empreendedor, uma neoescravidão, um capitalismo com plataforma que se inventa e o endividamento das famílias. Atualmente, nós temos uma população que é pobre, invisível, e temos uma concepção, um senso comum de que vidas podem ser descartáveis e outras devem ser protegidas. Nesta perspectiva, obviamente, os vulneráveis eles estão mais precarizados e o coronavírus ele não é nada democrático. Ele vai atingir de forma muito forte justamente as condições, as relações e a população vulnerável. Então, eu queria chamar a atenção para casos e ações da sociedade civil brasileira que atualmente são muito importantes e que dão uma resposta, abrem novos espaços e expectativas numa perspectiva de solidariedade. Eu estou falando de 2 casos. Um diz respeito aos casos de luta pela prevenção e tratamento das famílias endividadas. Nessa hipótese, eu tenho que lembrar do Brasilcom, mas, em primeiro lugar, é claro, do IDEC, naturalmente, Marilene Lazzarini, que é o grande companheiro. E são ações de juristas em defesa da democracia. Nesse caso, referência, nós temos uma proposta de lei que é de 2012 e que foi já aprovada no Senado há 4 anos e que agora está esperando para ser pautada. É uma proposta de prevenção e tratamento do superendividado. As famílias endividadas no Brasil, elas não podem respirar, cada vez elas se encontram em maior volume. Obviamente que isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil, é um fenômeno mundial, mas no Brasil é especialmente precária a situação e as condições de endividamento das famílias. Por quê? Porque nós temos uma legislação e nós temos uma preponderância de uma proteção das instituições financeiras e não das famílias. Estou falando das famílias também que constituem pequenas e microempresas, elas também estão endividadas. Então, o projeto de lei 3515, ele pode mudar, ele pode garantir o mínimo existencial, o resto vive, uma fração de reserva para que as pessoas possam viver. E ele está pronto e com consistência para que se faça a conciliação e estruturação de um plano de pagamento para o superendividado. Embora não seja do tempo da pandemia, ele é a melhor ação para a pandemia. Um outro caso de ação da sociedade civil
são as defesas que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, da qual eu tenho a honra de participar, elas têm realizado. E eu chamo a atenção para uma delas. Essa defesa diz respeito a uma representação no Tribunal Penal Internacional, em 2 de abril de 2020, pela prática de crime contra a humanidade do presidente da República. Acho importantíssimo esse registro, importantíssimo que nós saibamos que existe uma necropolítica, existe um lugar não da vida, mas um lugar da perda de vida. E esses, não só os invisíveis, mas principalmente os descartáveis, eles recebem de imediato essa imposição, né, que, por exemplo, exclui os quilombolas da implementação do plano emergencial para enfrentamento do Covid, que veta a obrigatoriedade da elaboração de planos de contingência para enfrentamento dos povos indígenas. 5 caciques do Xingu morreram de Covid, e uma solidariedade às avessas, né? Uma solidariedade que não se constitui uma solidariedade provisória, como diria Marcelo Coutinho. E eu trago a solidariedade da favela, a solidariedade de Milton Santos, que seria horizontal. E essa solidariedade que Milton chama, também diz, se expressa como o homem lento, que é aquele homem que está no lugar, está no ambiente, e ele vive esse lugar e esse ambiente. Ou seja, embora não lhe seja dado, e aí Boaventura tem razão quando diz que os pobres estão na quarentena, dentro da quarentena, porque eles não têm lugar nessa sociedade, o fato é que essa noção de homem lento, ela permite a relação não só de solidariedade, mas a relação de confiança, de cumplicidade, que nós vamos encontrar nas favelas. Foi nas favelas que nós tivemos o primeiro momento de busca pelo teste da Covid. Foi na favela onde nós tivemos uma proibição do turismo. Foi na favela que nós temos a maior parte dos moradores essenciais e que circulam e que são considerados descartáveis pelo tempo real, né? Pela cidade Stander. Então, essas práticas instituintes das favelas e as práticas instituintes também das associações, da BJD, do IDEC, Brasilcom, elas fazem um contraponto da sociedade civil em relação ao combate da Covid, mas principalmente em relação ao combate da vulnerabilidade e principalmente em relação ao combate à desigualdade. Então, nessa perspectiva, e eu quero ser otimista, as minhas conclusões são no sentido de que é possível que se institua uma solidariedade social, horizontal que nós temos na favela em toda a sociedade. Mas não vamos também ser tão otimistas de modo que nós venhamos a pensar que após pandemia não teremos pandemia. Eu considero que a pandemia é imanente. E essa volta ao normal, ou esse novo normal, como já recentemente nos disse o cientista político Manuel Gander, é um senso comum, é um mito da pandemia. E, portanto, nós não temos o novo normal porque simplesmente não estávamos em tempos normais, a não ser que nós tenhamos que considerar normal a morte de Marielle, o Lofer, que compõe o cenário de guerra híbrida no Brasil. Então, na verdade, essa demarcação da cidade e de uma cidade invisível que emerge, que nós podemos reconhecer nas favelas, elas constituem uma solidariedade e constituem um reconhecer de direitos e práticas sociais instituintes que, sendo plural, elas podem avançar mais e combater mais, não só a pandemia, mas principalmente a desigualdade. Quero terminar aqui com uma frase de José Saramago: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara.
É nesse sentido que eu tenho pensado de forma muito otimista, mas também consciente da nossa realidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Rosângela, e eu estou aqui ficando muito animada, porque a Xuia trouxe aí um contexto, né? Ela vem de uma vivência de campanhas, de experiências, enfim, práticas, né, de advocacy. A Rosângela faz um recorte, né, faz uma leitura, assim, com todo o conhecimento dela da academia, e traz realmente questões importantes. Eu acho que vai ser bom a gente ter aquele tempinho no final para vocês debaterem um pouco tudo isso. Então, eu passo imediatamente ao Walter Fayad, que é advogado, é procurador de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB e também, com muita honra, colaborador do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Parece até que a gente hoje tem uma panelinha aqui do IDEC, mas isso não foi deliberado, eu não tenho nada a ver com isso, eu juro. Walter está com a palavra. Já oficialmente, boa noite, no horário de Brasília, 18 horas. Queria saudar a Marilena pela sua pessoa, pelo seu trabalho, a Chuia pela sua representatividade, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, e a professora Rosângela, amiga, por todo o seu pensamento que conseguiu ser plasmado agora nessa fala breve, mas absurdamente reflexiva. Nossa fala está bastante alinhada, sem combinação prévia, porque esse painel me parece ter uma importância muito relevante, embora todos tenham, mas quando se fala de sociedade civil no combate à pandemia, em um país onde as instituições públicas já vinham de um estresse e vivem esse estresse na ocupação e na tripartição harmônica de seus poderes, torna o desafio dos brasileiros um desafio maior do que os demais. Eu tenho um professor, Chuia, que é um norte-americano, que ele brinca dizendo que o brasileiro sempre acha que o problema dele é pior do que o dos outros. Mas eu vou valer desta imagem e achar que realmente a nossa dificuldade é maior. A gente não luta só contra a pandemia, a gente luta para restabelecer uma harmonia democrática para que ela não esteja ameaçada e, ao mesmo tempo, combater o que Marilena disse, que é salvar vidas que poderiam ser salvas. O dia 11 de março de 2020 ele ficará gravado nos livros como uma das poucas pandemias mundiais, mas com a peculiaridade de uma pandemia que é aquela que ocorre nesse chamado mundo novo, nessa nova ordem mundial, pós-contemporânea, ou destas novas etapas da vida pós-moderna. E é interessante porque a gente vivia até 2019, nas férias de verão sul-americanas, tropicais, ou nos tempos do Natal, do recesso natalino do hemisfério norte, a gente viveu um mundo normal, o famoso normal que a professora Rosângela falou, em que não havia uma ameaça que nós não imaginávamos que essa ameaça poderia estressar e colocar em xeque, para não dizer xeque-mate, alguns consensos que nós tínhamos em torno, por exemplo, de segurança científica, por exemplo, de segurança sanitária, por exemplo, de segurança do Estado, segurança das articulações dos mecanismos econômicos. Esta segurança ela foi posta em xeque no início, em fevereiro, quando se declara a pandemia esta real, obviamente, e é engraçado como esse jogo de xadrez ele tem várias jogadas com uma derrota muito grande para as nossas instituições ou para o que nós entendíamos como milenarmente assegurado pela areia do tempo. O centro da minha fala é a cena brasileira, de peculiar essa crise que eu já mencionei, que Vitor Nunes Leal chamava de
o brasileiro ele vive os problemas, mas ele ainda convive com a categórica infantilidade democrática de nossos embates grandes. Infelizmente, a gente ainda tem um problema de que o Estado, que deveria funcionar como um agente distensor, ou seja, uma caixa de passagem de tensão, que absorve problemas sérios e distribui soluções, no caso da justiça, de modo distributivo, no caso do executivo, com orçamento planejado, fiscal e orçamentário planejado para dar sorte às políticas públicas, e um legislativo que pudesse fazer o jogo de fiscalização e implementação dessas ordenações. Infelizmente, o ano de 2019, ele demarcou um quinquênio que, para eu que moro aqui em Brasília, Rosângela, a gente viu um marco físico nessa cidade, essa que é a capital desse país. Nós observamos que aquela esplanada desenhada por Lúcio, e projetada por Lúcio e por Oscar Niemeyer, ela que foi feita como um grande átrio, parecendo aqueles átrios as grandes ágoras, na verdade, ela teve que ser dividida ao meio em manifestações populares, porque nós chegamos a um posicionamento institucional no país, e aí, muito pesadamente, a gente deixou a ideologia passar na frente da razão, em que nós temos realmente um país com ideias polarizadas. E isso reflete muito no que eu vou falar, na atuação da sociedade civil e na infeliz constatação de que os poderes públicos constituídos centrais, eles não mais funcionam como distensores, mas, infelizmente e acidentalmente, às vezes, como aumentadores de tensão social. E essa tensão social reflete em tudo, em todas as facetas da nossa vida social brasileira. Eu uso aqui um conceito de sociedade civil que é a sociedade civil de base solidária, fraterna, operante. É quem vê onde o Estado não tem olhos. Olha, Rosângela, parecido com essa fala demais. E toca onde a mão estatal não chega. É a sociedade civil que, diferentemente do poder público, até do municipal, chega nos rincões, que os rincões brasileiros, eles são a maioria e não a exceção. Nosso país de grandeza constitucional, ele é feito de rincões, de locais sem internet, sem UTI, sem transporte público, sem justiça, sem a mão legislativa e sem a mão executiva. Rincões esses que não estão lá na Amazônia, Chuya, não são rincões de difícil acesso territorial, são rincões que às vezes estão aqui do lado da nossa cidade, são rincões que estão nos guetos criados dentro da nossa própria cidade. E é a sociedade civil, essa voz, como diz o sempre presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado, é a sociedade civil quem vai encontrar, junto com a advocacia, e a OAB é uma entidade civil por excelência, o IDEC também o é, que vai dar a voz constitucional para esse cidadão, tirar do papel o que lhe é prometido e colocar na prática o que lhe é devido. E o momento de pandemia, ele realmente, ele chama, também somado a um momento de crise democrática, ele pode ser enfrentado de duas formas, com duas visões, uma pessimista e uma otimista. A pessimista é aquela de que a pandemia ou as grandes manifestações contrárias ao consenso, ou seja, as restrições à democracia, as duas em conjunto, vão vencer. Ou seja, o amanhã é de não ter uma vacina ou uma política pública adequada, ou o amanhã será o de restrição democrática. Eu tomo de empréstimo a figura de James Miller, um autor norte-americano que escreveu recentemente sobre o questionamento se realmente as democracias funcionam. E ele usa como exemplo as ocupações da sociedade civil em manifestações que chamaram a atenção mundial. Mal sabia ele que o lugar onde ele escreveu nos Estados Unidos, ele se referia à ocupação de Wall Street em 1960, hoje, pouco tempo depois dele escrever o livro, seria tomada pela impressionante manifestação de que as vidas negras importam, que é o que se
desencadeou depois da morte de George Floyd. Esse autor, James Miller, ele parece inicialmente pessimista, mas ele mostra um roteiro de que, na verdade, as manifestações extremas da sociedade que se organiza, ela é uma chave de teste para a democracia, ela é uma chave de teste para o bom funcionamento das instituições de um país, ou seja, democraticamente. Quando se supera, se harmonizam essas tensões, é porque as instituições democráticas estão funcionando. Quando os sinais são graves de aumento da tensão e de não superação imediata ou até de um plano a longo ou a médio prazo para resolver um problema, nós estamos diante realmente de instituições doentes que precisam funcionar. E por falar em cores, já que George Floyd foi a alma de um mártir que vai ser lembrado para sempre, como a necessidade de trazer o preto para o mundo branco, o mundo das soluções concretas, já que a Chuia lembrou e eu iria lembrar que a Covid ela é uma doença que massacra esses guetos, massacra cores determinadas de pessoas. O nosso país, que eu falei que está polarizado de verdes e amarelos, vermelhos e azuis, de pró-cloroquina, contra cloroquina, pró-máscara, não máscara, ele perdeu as tonalidades do meio, ele perdeu a riqueza do leque de cores que há de compor um mundo democrático. E aí tem outra figura interessante, que não é a de George Floyd, mas é de um autor inglês com o mesmo nome, George Field, que vai escrever em 1816 sua obra clássica chamada Chromatics. E o que ele diz nessa obra? Ele diz que a importância das cores para a filosofia e também para os aparatos de poder sociais é você perceber que toda tensão extremada não traz soluções de longo curso. E o papel do Estado que a sociedade civil hoje ocupa na falta, na ineficiência estatal de harmonizar tensões polarizadas, é o papel que eu concluo minha fala nos últimos minutos, Marilena. Eu não vou ultrapassar meu tempo. O papel da sociedade civil em um mundo polarizado é exatamente acender as cores que estão apagadas. É exatamente vocalizar para o poder legislativo, para o poder executivo e para o poder judiciário, e a Chuia fez descreveu a trajetória das entidades civis norte-americanas nesse papel e descreveu que no Brasil existem entidades fazendo isso, mas esse papel deve ser, eu só vou concluir com esta posição, o nosso papel é fazer a conexão entre os perdidos das políticas públicas e do poder econômico que dão bem-estar para boa parte da população rica no Brasil, que é muito pequena, conectá-los com o poder. A questão que eu vou chamar para a mesa, nessa parte final da minha fala, é saber se o poder público quer nos ouvir, Chuia. É saber, Marilena, se nos julgamentos do Supremo as entidades civis terão o papel de sustentar oralmente, trazendo a realidade e os dados que não são do governo, não são da AGU, não são os dados da Fazenda Pública, são os dados do cidadão comum. É verificar, professora Rosângela, se no julgamento desse PL sobre o superendividamento, de fato, nós estamos a ser ouvidos. Porque essa nova planta de comunicação virtual, ela é mais excludente do que a planta física. Eu sei porque eu vivenciei aqui na idas e vindas ao Congresso Nacional, é uma casa aberta do povo. Será que a internet também o é? Então, os desafios para a sociedade civil se aumentam para tentar conectar pessoas que vão se perder ainda mais no distanciamento tecnológico, além do social e do econômico. Eu devolvo a palavra à professora Marilena, à doutora Marilena Lazzarini. Obrigada, Walter. Realmente, eu acho que a gente está assim, com as contribuições muito, muito interessantes. E eu acho que ficou claro os contrastes, né? Os contrastes que nós vamos ter que enfrentar, estamos enfrentando. E, para mim, um contraste que marca muito
enquanto, né, como a doutora Rosângela falou, o governo excluiu os quilombolas, ele, num decreto que trata de que é serviço essencial, importante, ele incluiu manicure, cabeleireiro e academia. Quer dizer, isso daí para mim foi assim, realmente a gente vê absurdos acontecendo, né? E a esperança é que realmente a gente consiga colocar a nossa voz lá no Supremo, no momento certo, quando essas coisas vierem a julgamento, né, pela justiça. Então, agora eu vou passar, nós temos aí 14 minutos para encerrar, às 18h30. Eu acho que a gente podia começar pela mesma ordem, né? Certamente a Chuia vai querer comentar coisas que foram aqui trazidas por todos, e depois a doutora Rosângela e Walter. Então, o tempo agora é de vocês, para a gente enriquecer mais ainda o que tem sido, assim, eu acho que está muito interessante a colocação que vocês fizeram e, curiosamente, ela é muito complementar também. A gente tem aí enfoques que se complementam e enriquecem muito o debate. Obrigada. Chuia? Thank you again. Muito obrigada novamente. Gostaria mais uma vez de agradecer meus colegas, a doutora Marilena. Foi ótimo ouvir as colocações de cada um de vocês. E, como uma conclusão, tem algumas coisas que saltaram aos olhos para mim. O Walter disse que quando a gente tem uma situação onde as autoridades, ao invés de absorver os choques, acabam amplificando as tensões sociais, é justamente nessas horas que a sociedade civil deve adotar uma voz mais forte, deve dar o passo à frente. Isso me lembrou de uma citação de Martin Luther King Jr. aqui nos Estados Unidos, um defensor, ativista de direitos civis, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Ele disse o seguinte: ele disse que uma manifestação violenta é a voz daqueles que não são ouvidos. E é o que a gente vem acontecendo recentemente aqui nos Estados Unidos, em junho, com o assassinato de George Floyd e também todos aqueles que vieram antes. Agora, a sociedade civil entrou em convulsão porque se sentia não mais ouvida. E essa reação que nós vemos acontecendo, o movimento de Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e todos aqueles outros grupos que estão apoiando esse movimento, e todas as conexões e vínculos que as pessoas estão formando com a Covid, todos esses outros efeitos da desigualdade estão culminando em um momento muito específico, muito singular. É uma oportunidade especial para a sociedade civil como voz da população, porque, afinal de contas, nós representamos a população, nós mesmos, e também aqueles que não têm uma voz tão alta quanto a nossa. Então, todos esses grupos trabalham juntos. Então, foi ótimo o que o senhor falou, porque é realmente o que vemos acontecer. É o que acontece quando os líderes que deveriam estar ali promovendo uma coesão falham em fazê-lo. Então, outro grupo tem que preencher essa lacuna, esse vazio. A gente ouviu também histórias de outras manifestações extremas da sociedade civil. Isso é um reflexo das nossas instituições, porque se a gente não está adequado, a gente acaba gerando uma resistência diferente. E começamos a visualizar como vai ser o novo normal, se a gente um dia conseguir voltar ao normal, né? Como a doutora Rosângela falou, talvez a gente não tenha mais um normal, mas talvez consigamos sim criar uma nova situação normal, mais equitativa e com mais justiça para todos. Então tem muito aqui para a gente digerir, mas eu sem dúvida estou mais inspirada, mais confiante agora do que estava há 45 minutos. Então muito obrigado a todos os colegas e espero poder continuar essa discussão em outras oportunidades. É realmente instigante o debate, né? Esse encontro é um privilégio, né? Começando pela fala da Marilena, que não deixou
de lado em nenhum momento, não só a sua sensibilidade, mas principalmente o vigor da luta, né? Que encontramos no IDEC e que, por consequência, sabemos que tem essa origem, né? Das pessoas que estão lá, a começar por Marilena. Eu queria retomar a questão, passando pela fala do colega Walter e também da Xuia, que diz respeito ao lugar, não é? Ou ao papel, melhor dizendo, do governo e ao papel da sociedade civil. Né? O papel da sociedade civil não se confunde com o papel da sociedade política, mas eles devem estar entrelaçados, como de fato o Walter chamou a atenção. Quer dizer, como é que nós vamos poder estabelecer essa articulação das cores? Mas, ao mesmo tempo, quando Xuia trabalha de uma forma muito importante, porque ela tem uma experiência, uma vivência no campo da saúde, da importância da sociedade civil, inclusive fazer o papel da sociedade política, ou fazer o papel do poder político, se isso não acontece, especialmente quando nós estamos no campo da saúde, que é o campo de maior sensibilidade. Você não vai a lugar nenhum, você não produz nada se você não está saudável, se você não está vivo. Aquele falso dilema entre economia que atravessa, né, não só os discursos, as narrativas do governo, mas as narrativas também empresariais, principalmente no Brasil, e que também esteve na Europa, mas de uma forma mais sensata, eu diria. Esse falso dilema entre economia e as vidas, ele tem que ser, vamos dizer assim, desmistificado, não é? E a sociedade civil, concordo com o Xuia, quem tem essa força, porque são todas as instituições, nós temos a universidade, nós temos os organismos sociais, nós temos a OAB, né, que é mais do que isso, nós temos as representações e, principalmente, o lugar legitimado. Então, a dificuldade que eu tenho de responder à pergunta do Walter, que é muito instigante, quer dizer, em que medida esse governo, né, ele vai saber interpretar, né, ele vai saber receber, porque ele talvez não tenha a necessária legitimidade, não é, para receber e traduzir essa demanda plural e coletiva, que é a demanda da sociedade civil, é a demanda da vida, né? Nessa perspectiva é que eu acho que nós temos que aprender muito mais com o saber popular, né? O saber dos vulneráveis, porque a solidariedade horizontal, não vertical, nem a provisória, que é a da cidade formal, né? Que nós encontramos entre os vulneráveis, entre aqueles que têm a vida, entre aspas, que poderiam ser descartável, a solidariedade verdadeira, é a solidariedade da confiança, é a solidariedade que vai dar essa força suficiente para a sociedade civil, né, com práticas sociais instituintes, ou seja, práticas autênticas de soluções que vêm de baixo, soluções que não são impostas, soluções que vêm no reconhecimento de uma identidade e de uma cidade que pode se reinventar. Eu acho que ela pode se reinventar, apesar de eu não acreditar em novo normal, eu acho que a cidade ela pode se reinventar e ela só se reinventa com o papel forte, né, da sociedade civil na luta cotidiana. Por isso que eu tenho certeza que os advogados, professores, eles são intelectuais orgânicos. Gramsci tinha razão, ou eles poderiam ser, nem sempre são, mas poderiam ser, e faria toda a diferença essa perspectiva e essa função, né, intelectual. Muito obrigada, Marilena. Doutora Marilena, nós temos 5 minutos para terminar o painel. Obrigada.
Eu que agradeço, Rosângela. Eu passo, então, para o Walter, os seus comentários finais. Walter, em 3 minutos, para a gente poder encerrar o painel, que nós temos 5 minutos para encerrar. Tá? 4 agora. Honrado, bom, agradecendo a oportunidade de participar, ao Felipe, nosso presidente, e a essa mesa pelo conhecimento compartilhado. A conclusão a que chegamos é que realmente a sociedade civil é quem representa a voz do povo sem as representações formais dos mandatos. E quando os nossos representantes por mandato estão polarizados e antagonizados, e eles não têm a capacidade de diálogo, Marilena, Chuia, Rosângela, nós vamos ter um trabalho dobrado. A gente já tem um trabalho de fazer o dia a dia do onguismo brasileiro, que é fazer chegar a quem não é visto as soluções que a gente faz no atendimento direto, seja na assistência, seja na produção de conhecimento a título gratuito, seja em basicamente acordar e se preocupar com o próximo. Mas a gente vai ter uma outra dimensão de ocupação, que é a ocupação formal, realmente, de lutar para ocupar um vácuo de não diálogo. E para isso eu chamo a atenção aqui nesse Congresso Nacional para que os julgadores, os governantes e os legisladores abram os seus canais, não só de rede social, porque as ONGs talvez não estejam tão incluídas digitalmente nesse mundo, nessa nova plataforma de diálogo. Talvez as ONGs não sejam ainda digital influencers, mas nós somos o termômetro da real temperatura, nós medimos a real temperatura dos rincões. Então, nós não conseguimos ir atrás do poder, o poder tem que nos buscar. Então, nós esperamos dos governantes, do poder público constituído, que no combate à pandemia vá atrás da chamada gestão por colegiado, ouvindo o cidadão, fazendo uma gestão não monocromática, não top-down, como a Rosângela falou, mas bottom-up. E para isso tem que ter conselho deliberativo, tem que abrir para a representação real do consumidor e não de fornecedores, para permitir que essa criatura belíssima, Chuia, tenha um bom futuro depois da pandemia. Obrigado a todos e fico honrado com essa participação. Bom, eu então vou encerrar agradecendo mais uma vez. Eu acho que tudo aqui foi muito rico. Nós temos que atuar na floresta e nas árvores, né? Olhar para a floresta, pegar as grandes brigas e construir coisas pequenas, mas que podem crescer na prática, esse que vem de baixo para cima. Eu até vou aproveitar e encerrar dando um exemplo concreto. Eu gosto muito de exemplos, né? A Chuia falou da alimentação, então nós criamos um aplicativo no IDEC que uniu o consumidor na pandemia, né, que precisava comprar alimentos, uniu aos pequenos produtores de alimentos orgânicos, que é o aplicativo Comida de Verdade. E nós temos centenas de pequenos produtores agroecológicos, produtores de alimentos saudáveis, que estão conectados aos consumidores com esse aplicativo, que, enfim. Então, é um exemplo prático, mas que com certeza vai crescer. Ele não se acaba depois da pandemia, ele vai crescer e a gente tem que, acho que, construir exemplos assim. É assim que eu queria encerrar, com a palavra de otimismo. Nós temos que acreditar que a gente vai conseguir ter um novo normal que tenha um saldo positivo nessa construção desse tecido social e desses tons, né? Que a gente consiga dar essas tonalidades aqui em nosso país para a nossa sociedade civil. Obrigada a todos novamente, obrigada à OAB.